A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor junto com você. Olha só, aí no nosso meio, né, existe um grupo de sensacionistas. Aí você deve perguntar quem é esse grupo. Esse grupo é aquele grupo que acredita que os dons cessaram na era apostólica. Só foi para aquele período. Quando passou a era apostólica, os dons espirituais cessaram. E essa turma, para poder respaldar esse tipo de atitude e de afirmação, eles usam textos desprovidos de um contexto. Por exemplo, dois textos muito usados por esse grupo é 1 aos Coríntios 13:8 e a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. E aí eles vão para cima com tudo, principalmente quando falamos do dom das línguas, que aí eles vão usar Atos 2 e dizer, olha só, não está vendo que ali era a língua de nações, idiomas, e por que vocês ficam falando dessa língua que ninguém entende na igreja? Bom, bem verdade que Atos 2, aquela manifestação, de fato é uma manifestação onde os apóstolos falaram as línguas das nações. Isso é fato. Nós acreditamos que a xenoglóssia, que esse é um termo técnico para esse fenômeno, ele acontece, isso é normal. Só que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva, dentro dela mesma, é claro, tá? E não só tem só esse texto que fala de línguas. Por exemplo, 1 aos Coríntios 14:13, o Paulo vai falar de línguas, e ali eu tenho a certeza absoluta pelo contexto que ali não está falando de língua de nações. Ele está falando de uma língua que as nações não falam, que nós chamamos dentro da Escritura de mistério com Deus. Também não é língua de anjo, tá? É mistério com Deus de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 14, dos versículos 1 a 3, vai dizer que quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Ora, então quem fala língua de nação fala mistério com Deus? 1 aos Coríntios 14:13, quando Paulo diz, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar, o Paulo será que seria ignorante ao ponto de alguém estar falando uma língua de nação e ele dizer, ora para interpretar? Ora, se fosse língua de nação ali, o Paulo diria, quem fala em língua, estude para que possa interpretar. O Paulo, uma das mentes mais brilhantes ali do Novo Testamento, usados pelo Espírito Santo, ele ia falar uma bobeira dessa? Então, observe, é muito claro que a xenoglóssia existe. É verdade, aconteceu em Atos 2, nós não contestamos isso. Só que observe, tem outros textos que falam de línguas e não é língua de nação. Então, existe a língua de nação, existe a língua que é desconhecida das pessoas, que é o mistério com Deus, e os outros dons também continuam em evidência. Os dons não cessaram. Isso é uma afirmação fajuta de um grupo sensacionista que quer dizer que os dons cessaram, tá bom? E ficam até tirando sarro, muitas das vezes, dos dons espirituais. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.